E hoje, nesse melhor estilo Gabriela Prioli, com a janela aberta porque eu tô cozinhando, porque tem um calor para cada pessoa, sim, supere, nosso estúdio ainda não tá pronto, eu vou dizer o que eu acho de alguns desses mestres modernos e qual é o valor dessa minha opinião sobre isso. Vou te dar um spoiler. Na real, se você é devoto ou devota deles, nenhum. Segue aí, vai feliz. E se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente fala de Revolução de Si. E esses dias eu fiz um vídeo sobre o Jaggi Vasudev, conhecido como Sadhguru, que é um epíteto, é um título que se dá para o verdadeiro mestre, Sat Guru, o mestre verdadeiro, e os discípulos dele o chamam de Sadhguru, mas é um título, o nome dele é Jaggi Vasudev. E aí choveu de pedidos para a gente falar sobre o Ravi Shankar, sobre Anandamurti Guru Ma, sobre, sei lá, sobre a Monja Coen, sobre a Tenzin Palmo. Sobre a Tenzin Palmo eu já adianto que eu acho ela incrível. Aquele guru doido, Ramdev, esse cara aí, ó, esse cara aqui, complicadíssimo. Me pediram para falar sobre um monte de mestres. Antes de qualquer coisa, a relação dessa multimilenária instituição Guru Shishya Parampara, ou seja, a tradição guru-discípulo, que aconteceu mais ou menos na humanidade inteira, né? Você tinha essa relação discipular mesmo entre os gregos, Sócrates com Platão, Platão com Aristóteles, né? Ou na verdade, Platão com Sócrates, Aristóteles com Platão, enfim. Você tinha essa tradição entre os padres católicos, você tinha essa tradição entre os monges budistas, jainistas, hinduísmo, nem se fala. Na China, a relação mestre-discípulo acontece no Kung Fu, no Japão, no Shintoísmo, na China, no Taoísmo, no Confucionismo e tudo mais. Porque, eu já falei isso para vocês, é natural que a gente busque orientação de quem veio antes de nós. Então, assim, essa tradição multimilenar, quando chegamos a este acelerado e louco século XXI, mudou de escopo como quase tudo que a gente tem no século XXI. A configuração das nossas relações familiares mudaram, casamentos antes eram feitos para assegurar alianças militares e políticas ou alianças de sobrevivência, quando a gente estivesse falando de pessoas simples como eu e você. Então, e aí depois passou por toda essa romantização do casamento e toda essa estruturação da família como unidade, de onde se aprende a amar e etc. E amar, inclusive, o cara que está martelando tudo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a dificuldade? Né? Então tá, vocês vão ter que engolir a martelada e vamos que vamos. É bom que a Paty está aqui hoje, que ela é uma pessoa paciente como eu. Daqui a pouco vocês vão ver a gente sumir aqui da câmera, você não vai ouvir minha voz, não vai ouvir dela. Aí daí você só vai ouvir... Aí vai fazer silêncio. Então, como eu dizia, essa tradição multimilenar que é inerente ao ser humano, essa relação de mestre e discípulo, mudou como todas as nossas relações mudaram. As relações de professor e aluno, as relações de mestre e discípulo, as relações de mãe e filho, de marido e mulher, marido, mulher, enfim. O mundo muda, tudo é impermanente. E como é que eu vejo essa relação guru-discípulo hoje? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso para ficar um pouco claro para vocês como a gente pode se orientar nesse âmbito, tá? Mas antes vamos fazer uma pequena digressão e entender o porquê que eu digo que essa relação discipular é inerente ao ser humano. E não é algo ruim. Porque embora hoje essa idolatria a homens e mulheres bastante humanos e bastante corruptos tornem a instituição guru e discípulo algo questionável, sobretudo no Ocidente, essa relação foi o que fundou as escolas de sabedoria que chegaram até nós. É porque alguém que veio antes, porque é isso que pressupõe um mestre, alguém que caminhou mais longe que você. Não é que ele já chegou lá, não é que essa pessoa mereça a idolatria que você prestaria a um Deus, mas é porque aquela pessoa é o guardião de custódia, é o protetor e o repositário de todos os conhecimentos produzidos por aquele caminho de sabedoria até chegar em você. O respeito que se dava ao mestre, então, era porque ele caminhou os passos que você está querendo percorrer, porque as pegadas dele mostram para você um caminho.
Pode não ser o melhor caminho do mundo, mas é um caminho, é uma estrada. Pode ser que ela não tenha sido aberta e pavimentada com asfalto e luz e tal, mas pelo menos ela abriu o caminho na floresta. Então a ideia é uma ideia que está muito demodê hoje em dia, de respeitar a nossa história, a nossa ancestralidade. Até porque nenhum conhecimento é mais poderoso e nenhuma sabedoria é tão mais profunda do que aquela que resguarda os nossos antepassados, o nosso passado, a nossa história. Até na série da Roda do Tempo, que começou agora na Amazon, tem uma frase muito interessante que não está nos livros, não daquele jeito, mas diz assim que não existe homem, no caso mulher, mais perigoso do que aquele que conhece seu passado. É verdade isso. Recomendo muito que vocês deem uma olhada em George Orwell, sobretudo o 1984. Existe uma frase emblemática lá, né? Quem controla o passado, controla o presente, quem controla o futuro, quem controla o futuro, controla o presente. Então, assim, os mestres, detentores do conhecimento, são aqueles que tinham caminhado mais longe que você. E por isso que na Índia tem essa tradição aqui, ó, do pranam, né? De você tocar os pés do teu guru, dos teus pais, mães, avós, tios, tal, dos seus antepassados, e tocar na testa e no coração. Quer dizer, os pés na Índia são resguardados como o lugar mais impuro do corpo, porque está em contato com o chão, e mesmo os pés de um mestre são mais puros do que daquele discípulo que está começando, porque eles já foram mais longe. E a ideia de tocar os pés de um mestre, ou de um antepassado, ou de um professor eu honro os caminhos que você percorreu, porque eu quero que esses caminhos ajudem a fundamentar os meus próprios caminhos. Então, essa relação guru-discípulo sempre foi uma tal de respeito e de transmissão fidedigna de um conhecimento puro. Não era tão importante assim a persona desses mestres e mestras. No caso do Oriente, inclusive, e aqui eu estou sendo bastante generoso em dizer Oriente de uma forma bem ampla, porque de alguma forma a Índia, a China, os países do leste asiático, o Japão, nunca se preocuparam muito com a biografia dos seus personagens espirituais, dos seus personagens filosóficos. Claro que essas biografias existem, mas elas nem de longe remontam à quantidade de detalhes que as biografias do Ocidente, porque para eles, essencialmente o que importava era o ensinamento que esse professor e que essa linhagem transmitiam. Isso isenta que a gente tenha que investigar elementos éticos e elementos de valores humanos nos professores que a gente está querendo seguir? Não. Mas isso nos indica aquilo que o próprio Sócrates falava. Feliz é a sociedade que se preocupa em discutir ideias e não pessoas. Dica para vocês, nós estaremos numa enrascada política, social, econômica, tecnológica e humana muito menor se nós levássemos essa frase a sério. Se a gente resolvesse discutir projeto político, projeto de Estado, projeto educacional, projeto de humanidade, projeto de família, ao invés de ficar discutindo as picuinhas das pessoas. Gosto, não gosto, acho legal, não acho desqualificado. E aqui, se pelo amor de Deus você achar que meu comentário tem a ver com esse ou aquele político, respira fundo, assiste outra vez, você vai ver que eu estou dizendo sobre a humanidade. Beleza? Beleza. Feita esta digressão, também lembre-se de que ninguém transmitia os conhecimentos da humanidade, fossem esses conhecimentos quais fossem, senão um professor, que fidedignamente transmitia aquilo que ele aprendeu com os mestres dele e acrescentava o seu tempero a partir do tempo, lugar e circunstância que ele estava vivendo e das descobertas que ele mesmo havia feito sobre aqueles mesmos ensinamentos. O nome disso é ressignificação e atualização. Beleza. Mais uma digressão. Hoje em dia, nós julgamos com precipitada ansiedade e preconceito qualquer coisa. E quando eu digo isso, significa que a gente julga pro bem e pro mal. Né, Paty? Sim. É só o pessoal ouvir sua voz que eles estavam com saudade de você. Ah, vá. Não é? Digam aí. Voltem com a hashtag aparece Paty. Ó, quem viu nosso Instagram já viu foto com a Paty lá, né? Não conta. Pra quem tá chegando no canal agora, a Paty durante um tempo era reportada como o nosso Lombardi. Era só a voz atrás da câmera, né? Ainda sou. Então assim, a gente julga muito precipitadamente tudo. Eu mesmo sou uma pessoa bem empolgada, né? Opa! E tendo a me apaixonar e a criticar muito rápido as coisas. Claro
tem um treino como filósofo, como yogi, como sadhaka, discípulo. Sim, mas eu sou humano e eu nunca neguei para vocês que eu sou só um sadaquinho, alguém tentando percorrer o caminho. O que eu diria sobre essa coisa toda? Por que dessa digressão de que a gente julga muito rápido? Porque a partir das narrativas todas, que a mídia, a internet, as coisas que a gente lê, todas elas têm formado esse zeitgeist, esse espírito do tempo. A partir de toda essa narrativa criada, a partir de todo esse zeitgeist, a gente tem uma forma de observar o outro que já vem pré-condicionada. E isso, no caminho espiritual, é um tremendo problema. Primeiro porque no caminho espiritual você está buscando se descondicionar, quebrar com as suas autodomesticações, quebrar com os seus autoconfinamentos. E segundo, que um mestre de verdade vai treinar você de acordo com aquilo que você precisa, e não raro o que você precisa não é o que você quer. E todas as tradições espirituais vão afirmar categoricamente que você precisa morrer antes de morrer para chegar lá. Isto é, que você vai precisar passar por uma grande dose de incômodo com os seus condicionamentos para chegar nesse lugar. E posto isso tudo, a gente pode finalmente chegar no nosso vídeo. Ufa! Se você está reclamando, dizendo assim, ele enrolou até aqui para chegar lá, primeiro eu recomendo que você assista os vídeos do Buenas Ideias, lá do Peninha. O cara faz digressões sobre história imensas no episódio antes de chegar no tema central. E são uma delícia. E segundo, eu já respondi inclusive num comentário, o cara fez assim, só nos 20 minutos ele chega no ponto. Filosofia não é pizza, mano. Filosofia não é hambúrguer, né? Daqueles arcos dourados. Hambúrguer mesmo. Não, hambúrguer. Filosofia não é maquiagem de 5 minutos, filosofia não é TikTok, filosofia não é story de 15 segundos. Não dá pra gente fazer reflexões profundas e transformadoras assim, pá, pum, pau, a não ser que eu fosse um mestre zen já iluminado e soltasse um koan do tipo, o que é um koan? Qual é o som? Isa, capricha aqui no som e na luz, hein? Qual é o som de uma única palma batida no vazio? Então isso é um koan, é pra você ficar pensando ali assim, ó. Entendi. Entendeu, Paty? Dizem que se você entendesse esse koan perfeitamente, você se ilumina. Você entendeu? Sigam minha luz. Inclusive, não vou dizer de quem, mas dizem que ela é a cara de um guru famoso aí. A cara! Até a filha dela achava, inclusive. Perguntou pra ela quando era criancinha, assim, mamãe, que você parece com essa mulher? Fica aí a dica pra quem pegou. Tá, posto essa digressão toda, o que o Guilherme acha desses gurus modernos? Não interessa! Interessa, Paty? Não. Assim, interessa porque eu sou professor de filosofias indianas, interessa porque eu sou discípulo de uma via tradicional, interessa porque você veio até esse canal para aprender comigo e eu me sinto honrado por isso, e nesse sentido a gente vai crescer e construir esse conhecimento juntos, eu não sou o seu guru, não é? Aqui nós estamos de mãos dadas aqui tentando entender e enxergar a luz por sobre os assuntos que a gente tem na nossa realidade. Mas de forma prática, se você é discípulo de um desses gurus, a minha opinião não deveria te interessar. Porque se você é discípulo de um desses gurus, você não precisa que ninguém o defenda se você está convicto que ele ou ela é iluminado. Não precisa. Isso aí, inclusive, é lição patente de todos esses grandes mestres. Assim. Uma vez entraram no ashram de Shri Yukteswarji, entrou um juiz lá folgado, desacatando Shri Yukteswarji, e aí o Yogananda e um outro discípulo ficaram pé da vida e foram partir para cima dele. Shri Yukteswarji, que era muito bravo, olhou para os dois assim e disse: que escândalo é esse? Senta aí, ele está fazendo o trabalho dele, não interessa que ele não tenha educação, vocês são yogis, respirem fundo, vocês não têm que se ofender e tomar minhas dores para vocês. Não lhes dei procuração para isso. Enfim, Shri Ramakrishna tem uma passagem que ele instila um discípulo muito tímido a defendê-lo. Vou contar para vocês, para não parecer que eu não conto historinhas. Dois momentos, né, para mostrar como um mestre perfeito ensina discípulos através de uma mesma situação de formas diferentes. Diz que um discípulo muito extrovertido e muito expansivo estava num barco e começou a ouvir falar mal de Shri Ramakrishna, falando que ele era um doido, que ele era um farsante, que ele não era um paramahansa, coisa nenhuma. Esse discípulo ficou puto, começou a xingar os caras, ameaçou bater neles. Sem que ele contasse nada para Shri Ramakrishna, quando ele pisou em Dakshineshwar, Shri Ramakrishna disse: que loucura é essa? Quem te deu procuração para me defender? Não se ofenda e não ceda à raiva, isso não tem cabimento, não preciso que você me defenda. Num outro momento,
outro discípulo, num barco, ouviu falar de Shri Ramakrishna, falando muito mal do mestre dele, dizendo que ele era um louco, um farsante, etc e tal. Ele não falou nada, ele ficou morto por dentro, mas ficou em silêncio. Quando ele chegou em Dakshineshwar, Shri Ramakrishna olhou para ele e disse: que vergonha, eu pensei que você me amasse e você nem levantou a voz para me defender. E esculachou o menino. Swami Vivekananda, que viu as duas situações, falou: ô, tá doido? Para um você falou uma coisa, para outro você falou outra coisa? Aí Shri Ramakrishna sorri para ele e diz assim: eu ensino cada discípulo de acordo com a sua necessidade. Eu não faço nada para mim. Não é para ele me defender. Eu tô parafraseando o evangelho, tá? Não tá com essas palavras, mas a essência da lição é essa, assim. O evangelho de Shri Ramakrishna, Ramakrishna Katamrita. Então eu ensino de acordo com o humor, com as tendências, com o temperamento de cada discípulo. E aí eles vão aprendendo as lições. Beleza, isso são mestres iluminados. E se o mestre iluminado não te deu nenhuma procuração para você defendê-lo, você não tem que se importar com o que eu acho, tá bom? Agora, você que está em procura de um mestre, senta aqui com o tio, que isso sim é importante se ouvir. Está cheio de charlatão, abusador, psicopata, perigoso no mundo de hoje? A voz da sabedoria. Está? Cheio de charlatão, psicopata, abusador, perigoso hoje em dia? Sempre teve, né? Mas hoje eles estão aí com a cara na mídia. Tá mais fácil. E eles são muito sedutores. Se vocês estudarem sobre sociopatia, psicopatia, gente, o que existe de mais charmoso na natureza é um predador. Aliás, a comparação entre um psicopata, um sociopata e um predador é perfeita, porque o predador, ele olha para a presa como algo útil, é minha comida. Um psicopata que não tem empatia, ele não tem capacidade de sentir a dor do outro, de sentir as emoções do outro, ele sequer sente emoções empáticas em si, ele emula essas coisas todas. Uma pessoa dessas é extremamente sedutora. Porque a gente pode pensar que um psicopata é um doente mental, e talvez o seja, mas ele é absolutamente racional. Não pense que uma pessoa psicopata, doente mental, portanto, seja irracional. Ao contrário, ele é o tipo de psique mais racional que existe. Porque ele não tem a mácula, a neblina, ou mesmo as lentes das emoções, de considerar o que o outro está sentindo, está pensando, está sofrendo, antes de simplesmente destruir com a vida de alguém, destruir com a reputação, destruir com a autoestima, enfim. Então, por que eu estou te falando isso tudo? O que o Guilherme pensa dos gurus de hoje em dia? Eu penso que eles têm um papel a cumprir. Eu penso que boa parte desses gurus que estão nas mídias não vai fundo nos ensinamentos e também não poderiam, porque não tem como o ensinamento ser massificado e profundo. Os gurus sérios que eu conheço têm degraus, escalas. Até o Sadhguru, eu sei que tem isso também. Até um menino que é discípulo dele veio me criticar porque eu falei que a Isha cobra caro pelos cursos. Quando eu fui lá, cobrava-se caro, sim. Meus amigos indianos falam isso, sim. Mas eu sei que na Isha eles têm vários graus de aprofundamento dos ensinamentos. E eu falei um pouco sobre isso lá no podcast do Lutz. Por que existe ensinamento secreto? Que é porque é a mesma coisa de eu falar que eu vou dar um treinamento de alto impacto para uma pessoa que é sedentária há 6 meses. Não tem como. Não é que é secreto porque é proibido. É secreto porque a pessoa tem que ser preparada para isso. Então, mesmo esses gurus popstars, quando eles têm uma via mais profunda, poucas pessoas vão ter acesso a ela. O Yogananda mesmo, que foi o primeiro desses super popstars gurus, a partir da segunda cria, só um grupo muito seleto de pessoas recebia. Depois que as lições foram passadas por carta, que elas começaram a ser transmitidas com maior profusão. E até hoje, para receber até a 4ª cria, que é até onde eles dão lá na Self, eles não dão as 7 crias, você precisa provar para os monges que você está meditando por X horas todos os dias durante certo tempo. Bom, então, não tem como o ensinamento ser popular e ser massificado. Que é um outro exemplo, Sua Santidade o Dalai Lama. É um grande guru, é alguém por quem eu tenho um profundo respeito, né? Pouca coisa pode ser dita em relação a ele. O que pode se falar é o pessoal lá do Kadampa, o pessoal que tem devoção a Dort Shuden. Eu não sei nada sobre isso, eu tenho amigos que são devotos
e outros que são devotos de sua santidade, o que eu sei é do trabalho humano que o Dalai Lama faz. Esse trabalho humano me parece bastante adequado. Mas você não vê o Dalai Lama ensinando as secretas e profundas meditações que ele sabe em público. Ele não faz isso abertamente. Dito isso tudo, tome cuidado antes de se prostrar a um mestre ou mestra. Você não vai ter acesso aos profundos ensinamentos logo de cara. E, porque você não vai viver com esse mestre ou mestra, vá com 3, 4, 5 passos atrás. Investiga a vida dessa pessoa. E investiga também a linhagem dessa pessoa. Investiga de onde surgiram esses ensinamentos, qual é a propriedade e profundidade com a qual esses sujeitos falam sobre o que falam. Porque veja, por exemplo, o caso de uma mestra que está acima de qualquer suspeita, Ananda Maima. Ananda Maima tinha várias peculiaridades, dentre as quais ser uma espontânea iluminada desde criança, e ela não fez ela não participou de nenhuma tradição, ela não vinha de nenhuma sampradaya, ela era uma linhagem em si mesma. Ela também não transmitia nenhuma sadhana específica, inclusive não era raro que ela pedisse que a mãe dela desse um mantra para quem pedisse iniciação para ela, Ananda Maima. Mas ela era tão iluminada, tão absolutamente consciente, lúcida, ela tinha um poder tão grande e ela tinha uma lucidez, uma precisão de ideias, uma coerência, uma clareza cognitiva tão perfeitas que Gopinath Kaviraj, por exemplo, esse cara aqui, Gopinath Kaviraj, para vocês entenderem, foi um dos grandes gurus tântricos do século XX e um dos maiores eruditos da Índia. Ele era devoto de Ananda Maima, ele passou os últimos anos de vida dele no ashram dela, aos pés dela, tendo certeza de que ela era um avatar da grande deusa. Então, veja, você mede um mestre também pelas pessoas que estão em volta dele. Quem são esses discípulos que vieram antes de você? O que eles estão dizendo em nome desse mestre? Tá bem, pode ser que um mestre tenha um monte de discípulo maluco porque ele seja iluminado e resolve arregimentar os piores para ajudá-los. Sim, mas no mundo de hoje, suspeite, desconfie. Porque assim como se tornaram líquidas as nossas relações românticas, parentais e filiais, parentais e professorais e etc., pode ser que também, pode ser não, sim, se tornaram líquidas também as nossas relações entre mestre e discípulo até que você descubra o seu Sadguru. Não o Jaggi Vasudeva. Enfim, se ele for o seu Sadguru, beleza, mas eu estou dizendo, ou seu mestre ou mestra, se é que você vai ter um. Tá tudo bem se você não tiver um. Tá tudo bem se você sorver dos ensinamentos de todos eles, da forma como na antiguidade eles faziam. Porque só hoje em dia que a gente tem essa adulação cega a homens e mulheres sobre os quais a gente mal sabe qualquer coisa, mas a gente só está tão desesperado, carente e esvaziado que a gente quer encontrar alguém de qualquer forma, que a gente se lança em desesperadas e desembaladas buscas para qualquer pessoa que aparece. Então, por exemplo, se você me perguntar o que eu acho do Baba Ramdev, apesar dele ter um sistema de Hatha Yoga eficiente, tem gente muito mais qualificada a ensinar Hatha Yoga entre os natas na Índia, entre os sadhus na Índia, e aqui no Brasil você tem excelentes professores de Hatha Yoga. Lá na Índia, por exemplo, a tradição do Kaivalya Dhamma ensina o Hatha Yoga de uma forma cientificamente embasada, e aqui no Brasil é lindamente representada pelo nosso professor, o Marcos Rojo. Então, assim, Hatha Yoga tem um monte de gente que vai ensinar de outras formas. E o que eu penso do Baba Ramdev para além disso? Que ele é um lunático. Porque o cara tem ilhas no nome dele, ele tem marcas milionárias no nome dele, ele é um tremendo de um homofóbico que diz o disparate de curar a homossexualidade de alguém em 3 horas intensivas de yoga. Eu fiz as aulas dele e continuo casado com um cara, olha só que coisa. Não funcionou, né, Paty? Olhou feiamente. Então é isso que eu penso do Baba Ramdev. Que você não possa praticar Hatha Yoga com ele? Pode. Tem uma série de polêmicas nesses aulões que ele faz para centenas de milhares de pessoas juntas. Ah, Guilherme, mas ele está devolvendo o yoga e o orgulho pátrido para os indianos. Tá bem, mas a que preço, sabe? Então pensa antes de seguir alguém, é só isso, pensa, estuda. Eu falei especificamente dele porque esse sim é um canalha. Mas isso é em relação a qualquer pessoa. Ah, então você está colocando você em xeque também. É óbvio que sim. Primeiro que eu não sou mestre. Segundo, se eu tô aqui fazendo um vídeo público, eu tô dando minha cara a tapa. Não tô me achando melhor que ninguém. É muito doido essa postura infantil brasileira de que quando a gente faz uma crítica bem acertada, bem construída, bem fundamentada, vem alguém e diz assim: oh, eles se acham dono da verdade. Não, cara!
cara, eu só tô dando um ponto de vista. Se te doeu, respira fundo, passa o hipoglose nessa tua assadura emocional e segue em frente. É só isso. Só que pensamento crítico se fundamenta a partir de desafiar-se. E tem função para esse incômodo interno. Tem função até para raiva. É isso que a gente ensina nos cursos do Cultivando Equilíbrio Emocional. É isso que movimentou o Kailash Satyarthi a se tornar Prêmio Nobel da Paz. Esse cara aqui, ó, assiste o TED Talk dele. É um indiano, ele não é guru, mas ele ensina como é que a raiva foi o combustível para ele fazer uma verdadeira revolução em defesa das crianças que eram sequestradas, escravizadas sexual e laboralmente na Índia. A partir da indignação dele, ele começou a mudar isso. Dá uma olhada nesse TED. Então assim, não gostou da minha opinião? Respira e segue em frente. Agora, não se exima dessa magnífica mente que a natureza te deu. Não se exima de usar esse intelecto. Para com essa lorota maluca de você é muito mental, você tem que ser mais emocional. Eu tô querendo dizer, isso é ser voluntariamente destituído das suas capacidades cognitivas. Isso não é ser inteligente emocionalmente. Isso é ser um Zé Mané, um pão de queijo mental. A coisa toda aqui você tem um cérebro lindo que a natureza te deu, capaz de raciocinar, de avaliar, de julgar e de pensar. E você insulta toda a natureza, toda a divindade que compõe sua vida, todos os teus antepassados e sua história, quando você resolve simplesmente se tolir dessa inteligência e querer viver a espiritualidade de uma maneira infantil, de uma maneira irracional. Então, todo esse discurso foi: se você achou teu mestre, a minha opinião sobre ele ou ela não importa. Se você não achou, tome cuidado. Se você não achou seu mestre ou mestra, investiga, estuda. É necessário profundo estudo para saber que aquela pessoa tem condição de te transmitir alguma coisa. Tem uma história sobre isso muito legal, inclusive, que é do Swami Satyananda Sarasvati. Esse Satyananda, tem um monte de Swami Satyanandas e Swami Satyananda Sarasvatis. Esse é o discípulo do Swami Shivananda. Essa história diz que ele conheceu Bhagavan Nityananda, esse cara aqui, o Bhagavan, não o... falando, o que eu acho desse outro Nityananda? Esse outro canalha, abusador, tem um monte de acusação sexual contra ele, vive numa ilha foragido da própria Índia porque tem um monte de ordem de prisão contra ele, ele se diz um avatar. Enfim, o Satyananda Sarasvati, quando era jovem, encontrou o Bhagavan Nityananda, esse sim, um grande guru, e ele disse anos depois para um dos discípulos dele: eu não tenho dúvida de que Bhagavan Nityananda era Shiva encarnado. Aí o discípulo dele perguntou: tá bom, mas então por que você não foi discípulo dele? Por que você virou discípulo do Swami Shivananda? Porque quando eu cheguei aos pés de Swami Shivananda, ele foi o único que respondeu todas as perguntas mais técnicas e profundas sobre os Shastras e sobre a vida que eu tinha. E de acordo com os grandes mestres das tradições, se você tiver alguém que tem altas realizações, mas não transmite para você a confiança e a clareza do ensinamento de forma lógica, e você tem alguém que você não enxerga todas essas realizações, não é que ele não as tenha, mas que ele possa até não mostrar, mas ele tenha um refinado conhecimento técnico, da lógica, das propriedades do mundo, da vida prática, fique com esse segundo. Os Shastras, os textos, as vias meditativas e tradicionais dão todas as vacinas para nós, para a gente se poupar de se ferir nas mãos de pessoas de má índole. É só a gente parar e estudar. E não é porque, até teve uma outra pessoa que escreveu lá assim: meu Deus, porque lá vem você de novo dizer sobre ser tradicional, pererê popó. Veja, é só porque assim, tá funcionando faz 5.000 anos. Essas tradições todas. Por que eu vou querer inventar uma coisa nova? É muita pretensão nossa, é muita preguiça, inclusive, de estudar o que funcionou. Acho que tá respondido, né? Sobre os outros que eu não falei, bom, o trabalho humanitário do Shri Shri Ravi Shankar é incrível, não tenho o que dizer sobre isso. Ele tem uma forma de meditar muito simples e o objetivo dele, que é criar uma sociedade livre de estresse, é muito nobre. Ele tem, inclusive, opiniões espirituais muito mais modestas e, portanto, bem fundamentadas do que a maioria dos gurus indianos. Tem um rumor que eu não sei se ele endossa, de que ele seja a reencarnação de Lahiri Mahashaya. É claro, você sabe que eu não acredito nisso. Eu não acho que o Yoga Avatar renasceu
no Ravi Shankar, embora eu acho que o Ravi Shankar seja incrível, eu tive na presença dele, ele é um cara da hora. Não é o meu guru, eu não tô falando mal do Shri Ravi Shankar, eu tô dizendo o que eu acho que vocês me perguntaram. De novo, se você é discípulo dele e já achou esse cara como seu mestre, a minha opinião não te importa. Mas que o método dele é eficiente, o trabalho social dele é incrível, o trabalho social da AMA é impecável, é muito legal, ela tem sírios poderosíssimos. O que eu acho dos outros gurus? Já acabei de dizer no vídeo inteiro, se te faz bem, segue com cautela, com cuidado, com boa vontade. Se você está desconfiado, aproveita o que te faz bem e segue em frente. O Buda, que era o Buda, Shakyamuni dizia, se o que eu te digo serve, toma pra si, se não serve, descarte, finge que você nem ouviu. É isso. E aí, assim, vou falar de novo sobre os outros mestres? Vou. Por que a série sobre os vários mestres, né, que a gente fez, teve de Lahiri Baba, Sri Ramakrishna, Rumi, tem de tantos outros, por que eu parei? Porque a gente tá sem estúdio e eu prefiro fazer esses vídeos com mais cuidado, com mais carinho. São sobre os mestres e mestras que eu amo de paixão. Então eu preciso estar refinado na minha atenção e concentração e num lugar quieto que faça jus a esses mestres. Então vocês esperem um pouquinho que essa série vai retomar. Enquanto isso, continue nas suas buscas e nas suas procuras. Se você estiver pronto, teu professor, não precisa ser um mestre, pode ser teu acharya, teu professor, ele aparece se você estiver pronto ou pronta. Se você quiser aprender uma forma tradicional de fazer sadhana, de meditar e se conhecer, nossa escola está aberta para todos os que quiserem. Se não quiser, tem tantas outras que você pode buscar também. Mas mantenha sempre a chavinha do bom senso e da lucidez ligadas, tá bom? Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.